Bom, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de eletrônica analógica, tá? Pessoal que está fora aqui acompanhando a gente, demoramos aqui um tempo para fazer algumas orientações, alguns comentários, tá? Do dia de hoje. Nós estamos gravando essa aula aqui, não pelo sistema Teams, mas a gente está gravando aqui via computador, e essa aula vai ser disponibilizada via link que eu vou deixar para vocês, tá? A aula vai ficar gravada lá no YouTube e o link vai ser disponibilizado aqui na área de postagem, tá? Boa noite para você, Denis, bem-vindo. Onde é feito isso? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Principalmente vocês que são turma recente aí na escola, o Teams ele tem algumas peculiaridades, algumas coisas boas e outras coisas meio complicadinha, tá? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, no Facebook nós temos o chamado Fields de Notícia, que é o que? O espaço onde saem todas as atualizações, tanto tua quanto de pessoas que te acompanham. É mais ou menos isso aqui, tá? Postagens. O item postagens que vocês estão vendo aqui é onde vai vir tudo que está acontecendo. Termos de aula que está agora aqui, tá vendo? Além disso, vai ter também algum recado, tudo aqui. Então, quando eu postar a aula, eu vou postar via recado. Eu vou vir aqui, vou abrir uma nova conversa, tá? E vou clicar nesse item aqui e aí vou clicar em anúncio. Então, eu começo a preencher aqui o anúncio como se fosse um. Quer ver vou mostrar um aqui para vocês. Um da escola. Então nós temos aqui, ó, algumas postagens, tá? Por exemplo, um anúncio é isso aqui, tá? Então, é uma das formas de postagens que vão estar à disposição de vocês. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então vai estar postando aqui, vai estar nesse local, certo? Tranquilo? Muito bem. Chamada de hoje, tá? De quem está presencial, a gente vai passar uma lista. Vocês podem passar uma listinha aí no papel, tá? Que eu vou fazer o lançamento dessa aula de hoje de forma presencial, tá? Então quem está aqui já deixa o nome já assinado aí, completo, tá? Por favor, deixa o nome completo. Beleza? Bom, então como havia dito, vai ficar aqui, certo? Dúvidas em relação a essa orientação? Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então tá certo. Muito bem, voltando aqui, nós paramos em defasagem de um sinal, tá? Então, vamos lá. Nem sempre um sinal elétrico, tá? Nem sempre um sinal elétrico, ele vai estar dando a partida dele no instante t igual a 0 e com a tensão V 0, tá? Beleza? Quando isso acontece, a gente fala que o sinal está em fase. Normalmente, tá? Isso acontece num gerador genérico, aquele gerador que seria o ideal, tá? Muito bem, e quando o sinal não começa ali, tá? Como é que é a característica dele? Bom, é defasado. E quando ele é defasado, ele pode ter duas características. Ou ele está adiantado ou ele está atrasado. E quando a gente classifica como adiantado ou atrasado? Sempre com uma referência, tá? Então a referência, neste caso aqui, onde é que seria? Por exemplo aqui, ok? Então você tem um eixo, tá? Aonde o cruzamento dos eixos pode ser tomado como referência, beleza? Então o que acontece? Por exemplo, imagina que o sinal da escola é 7 horas, tá? Se você chega antes, você está o quê? E se você chega depois? Então você pode também ter o seguinte, você pode ter a referência em relação a um sinal. Então, por exemplo, eu pego este sinal aqui, vamos dizer que ele está começando neste ponto, tá? Vamos dizer que começa aqui, tá? Ele é referência agora, beleza? Vamos pegar esse aqui, esse azul, melhor dizendo, esse azul, tá? O azul está antes ou depois dele? Então, se ele está antes, ele chegou antes, então ele está adiantado. Então, você sempre pode comparar dois sinais. Beleza? Tudo bem? Isso é muito usual? Aonde
Bom, um exemplo que eu dei na aula anterior, corrente e tensão. Quando você tem a corrente adiantada da tensão, você tem uma característica no circuito. Essa característica é capacitiva, tá? E quando você tem a corrente atrasada em relação à tensão, você tem uma característica indutiva. O que significa isso? Tá? Significa que você tem muito motor elétrico instalado na rede. Você tem muito luminária instalado na rede. Tá? Dessa aqui, que tem reator. Tem reator, né? Que tem reator. Isso. Na verdade é o reator. É o reator. É o reator. É luminária. Exatamente, porque o reator é um indutor. O reator é um transformador. Então, tudo que tem transformador vai causar, então, um atraso na corrente elétrica. É muito importante isso, extremamente importante essa análise. Por isso que estou dando foco aqui para vocês, porque eu sei que lá nos semestres que vem, vocês vão ter exatamente essas colocações que vocês vão precisar entender o que é adiantado, atrasado e da onde eles vêm, da onde eles aparecem. Bom, não é só tensão, você pode comparar tensão e corrente, que na grande maioria das vezes é isso que vai acontecer. Beleza? Tudo bem? Então, uma das formas de você fazer a representação é isso aqui, tá? Você pega, adiciona, tá? O ângulo, beleza? De atraso ou de adianto. Nesse caso é positivo a adição, beleza? Estou colocando uma adição. Se eu estou somando, o sinal é adiantado ou atrasado? Positivo, adiantado. Negativo, atrasado. Beleza? Então, neste exemplo aqui, eu tenho um sinal V1, tá? É o vermelho, nessa apresentação que vocês estão vendo aí. O sinal V2 é o quê? Um sinal que é adiantado, atrasado ou em fase? Em fase, exatamente, porque ele está começando aonde? Na referência dos eixos, cruzamento dos eixos. Beleza? Revisão do que vimos. Aqui eu tenho uma outra colocação. Olha só, lá era positivo o ângulo, e agora? Negativo, né? Então, o que está acontecendo? O sinal está Atrasado, né? atrasado. Então, no gráfico anterior, o sinal estava... Exatamente. Agora eu coloquei, então, para salientar o sinal atrasado, negativo. Beleza? E o sinal V2 continua onde? É em fase. Tá legal? Mas lembrando, não é regra, não tem que ficar desse jeito. E quando o sinal está em fase, repare que é soma ou subtração de zero. Precisa aparecer? Não. Se eu colocar mais zero ali, ou menos zero, é a mesma coisa que não tiver nada, concorda? Beleza? Professor, uma pergunta. Pode falar. Quando o sinal está em fase, ele também parte no eixo ali, tensão corrente, no zero, né? Essa é também uma possibilidade de a gente estar... Tensão corrente, beleza. Partiu do zero, é certeza que a característica do circuito é resistiva. Então todo circuito elétrico tem uma diferença de potencial e tem uma corrente. Beleza? Só vai ter atraso e adianto se o sinal for alternado. Beleza? Tudo bem? Então o que vai acontecer? Você pode ter certeza que vai ser resistência aqui. Quando os sinais estiverem em fase, tanto corrente quanto tensão. Se a corrente estiver adiantada, tem capacitor. Se a corrente estiver atrasada, tem o quê? Indutor. Misturado aqui. Beleza? Tudo bem? Mais alguma dúvida em relação? Veja, muita coisa ainda vai ser explicada em cima disso. Isso aqui é só um introdutório.
O que você precisa entender agora é a característica física do sinal com a característica matemática do sinal, que é o que eu estou apresentando para vocês. Tecnicamente, quando os professores forem falar de circuitos envolvendo filtros, por exemplo, com certeza ele vai tocar nisso aí. Aí ele vai fazer a abordagem apropriada e ele vai precisar disso que vocês viram aqui comigo. Bom, seguindo, nós temos aqui então, portanto, um exercício que nós iniciamos. Vocês chegaram a fazer isso? Quem não chegou a fazer, levanta a mão. Esse exercício. Então, beleza. Então, vamos fazer? Beleza? Então, pessoal que está em casa, que já fez ou que não fez, vamos ler o exercício, porque a gente vai desenvolver ele agora. Expresse graficamente as funções. Gente, o que é expressar graficamente? É fazer isso aqui. Vamos ver os dois sinais. VP no sinal A, tá? VP no sinal A. Diz pra mim, quanto vale? Dá uma olhada. O valor de VP. O que é o valor de VP? 314. Não, isso é velocidade angular. VP tá aqui, ó. Tem valor? Não. Não tem como estimar. Então, quando você for fazer um gráfico, beleza? Não tem como falar. Mas só o risco lá. Só o risco. Entenderam a ideia? Só isso. Tá. Ele é negativo, então ele é o quê? Atrasado. Você vai ter que fazer o cruzamento, concorda? E aí você vai desenhar uma senoide. Onde ela vai começar? Então, aí é o que vocês vão fazer no caderninho de vocês, que eu vou dar 5 minutinhos agora para todos. Beleza? Então você vai cruzar e aí você vai ver onde vai começar. Ah, espera um pouquinho só, turma, calma. Eu sei que vocês querem fazer exercício, calma. Olha só, 314 vai mudar alguma coisa? Para fazer isso? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E o π sobre 2? Aí sim, quanto que é π sobre 2? Π sobre 2 vale quanto em graus? Vamos fazer um pensamento? Um π vale quanto? 3,1416 radianos. Positivo, ok. Em graus? 180. Quanto é 180 dividido por 2? 90 graus. E o outro? Π. Quanto vale 180 dividido por 6? 30. Então um sinal é 90 graus e o outro sinal é 30 graus. Você vai posicionar. Ah, mas como? Vou medir? Não. Só vai fazer lá uma senoide. Uma vai ter que começar primeiro do que a outra, né? Concorda? Uma é 30 e outra é 90 de defasagem. Então você vai ter que representar isso. Vamos tentar fazer? 5 minutinhos? Então, ó, 21h41, beleza? Aliás, 21h41, vamos fazer assim, 21h50, tá legal? Aí a gente retoma. Deixa eu parar aqui a gravação. Então, pessoal, esse exercício aqui, beleza? Expressar graficamente. 21h50 a gente retoma. Pessoal, vamos voltar então? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Não precisa não. Só acompanhar aqui de volta. Pode deixar o caderninho aí, tá bom? Então vamos lá. Retornando. Deixa eu verificar aqui se eu estou gravando, tá? Beleza. Estamos na gravação novamente. E aí? Consegue enxergar daí? Então tá bom. A resposta está aí. Ou seja, não interessa a posição. Como eu havia dito para vocês, a gente não está fazendo um gráfico em papel milimetrado, tabelado.
A gente está fazendo uma representação, esboçando o gráfico. Então é importante que você saiba só posicionar. Então, voltando à equação, a gente viu que o sinal A, ele está defasado de π sobre 2. Tá? Ou seja, ele está defasado 90 graus. Então ele é o maior defasado. O espaço é maior. Da onde? Da referência. Beleza? Você tem uma referência. Se você tem uma referência, olha aqui, ó, o ponto referencial. Então, ó, aqui seria o ponto de 90 graus. Tá? Ah, mas é aí? Então, esse gráfico está correto, porque eu fiz a plotagem dele. Tá? Então, ó, isso significa que o início, ó, desse cara está exatamente nesse ponto máximo dele aqui. Ou seja, a refletância dele vai estar aqui, ó, em relação ao ponto referencial. Então, ó, um atraso de 90. E o outro, de quanto é? 30. Então ele vai ser uma defasagem menor. Então o espaço vai ser menor, ó. Tá vendo? Então tá aqui. O sinal azul, ele está fazendo referência então a quem? Ao V2. E o sinal, ó, vermelho está fazendo referência a quem? Ao V1. Exatamente. Por que ele começa daqui? Na verdade, assim, aqui é como eu expliquei, ele tem uma característica mudada por conta do componente elétrico. Se você colocar um componente elétrico chamado indutor, a característica elétrica do sinal vai provocar então uma defasagem, vai criar um espaço entre um sinal e outro. Se você colocar um capacitor, você vai criar então, portanto, um adianto na corrente elétrica. Então, você precisa então entender uma coisa, que quando você tem esse espaço de defasagem aqui, você precisa ter um ponto referencial, que neste caso aqui, a gente está colocando os pontos de encontro do eixo X, que é o tempo, e o Y, que é a tensão. Sempre uma referência. Sempre uma referência. Então, neste caso aqui, como a gente não tem detalhes do circuito, então a gente pega esta tensão aqui, que caracteriza dois geradores, que estão colocados dentro de uma tela, de quê? Um osciloscópio. Como é que eu faço isso aqui, ó, acontecer? Você tem o gerador de sinal. Você mexe com essa característica do gerador, do sinal, e ele mexe o sinal para lá e para cá, para você aplicar em um circuito para gerar outras análises. Então você tem equipamento que faz isso que vocês estão vendo na tela? Tem. Quem é? O gerador de sinais alternados. Muitos conhecem como gerador de funções. Por que gerador de função? Não é uma senoide que está exposto aqui? Sim. Podia ser então um dante triangular, que tem uma função matemática por trás. Então é por isso que também é chamado de gerador de funções. Então sempre com uma referência, tá? Então, se fosse um ângulo positivo aqui, o sinal em relação à referência estaria onde? Para trás. Então eu teria que representar antes do eixo, antes da referência. Entendeu? Significa que ele estaria fora do quadrado aí. Exatamente. Então, a gente estabelece, então, numa situação de análise como essa, o gráfico XY, o ponto de encontro é o ponto para a gente sair fazendo análise do sinal. O azul é o V1, então. O vermelho é o V2. O azul é o V2. Porque, ó, 180 dividido por 6 dá 30. Professor, uma pergunta. Cada senoide dessa representa para mim uma fase? Pode ser também uma fase também. Por exemplo, o sistema. Se você tiver um sistema trifásico. Eu vou ter 3 senoides dessa andando sim, uma defasada com relação à outra. Sim, exatamente. Uma em relação à outra de quantos graus? Aí é que é a pergunta.
Você vai saber, você já viu, não é 90. Não é 90, né? Aqui, ó. Vamos subir? Ó. Estamos subindo lá no Lá no começo, né? começo. Dá uma olhada nesse sujeito aqui. Deixa eu ver. Quantas bobinas ele tem? 3 bobinas vai dar. Se são 3 bobinas, ele vai ser um gerador 360. É isso aí. Para 3 vai dar 120, verdade. É isso aí. Então você parte um do zero, Uma parte do zero e a outra vem 120. vai partir 120 graus depois. Tá, roda, conforme ele está rodando, uma sai aqui. Aí a senoide já sai, né? Aí vai rodar para passar a outra. Você sai, a outra senoide. Começa onde? Na Aí, bobina? do zero, a partir do zero. Da bobina 1. Da bobina 1. Zerou. Certo. Aí vai estar lá em cima. Quando ele estiver saindo lá em cima, Ele vai encontrar a próxima fase. 2, né? 120 graus. Por quê? Nossa, é 120 graus do gerador mecânico ali, a posição mecânica? É isso aí. Porque, ó, pensa bem, não é angular a defasagem? A bobina, uma bobina está a 120 graus da outra. Então imagina, que se é no começo, no 0 volt, também pode ser no pico. E o pico de uma está distante da outra de quanto? De 120 graus. Então, se o pico está distante de 120 graus, o zero inicial delas também está distante. Porque se não tivesse, ia ficar tudo distorcido o sinal. Então, se o pico está de pico a pico 120, para ela ficar bonitinho, elas têm que caminhar junto. E quem é que mantém essa uniformidade? É o eixo do gerador. Sim, ou seja, não tem como não ficar bonitinho, porque é o gerador que cria o movimento perfeito. Então aquele cara, ele roda a 60 Hz perfeitamente durante o tempo que ele fica ligado. 60 Hz não são 60 voltas por segundo? Então ele tem lá 60 voltas por segundo, mantido, bonitinho, constantemente. 11 anos, né? Ele foi inaugurado falando de Itaipu, década de 70. Desde a década de 60, bonitinho lá, saindo 120 graus. Agora, Não pode parar para fazer uma manutenção, alguma coisa assim? pode, porque na verdade você não tem um gerador. São vários, né? Se não me engano, 9 do lado do Brasil. Para um, manutenção, depois manutenção num próximo, mas não para tudo. Sim. Parou tudo, o que acontece? Cabe energia de tudo. Cabe energia. Energia. Exatamente. É isso aí. Então, um de cada vez. Aí junta todos eles, aí você tem a demanda para atender. Então, quando você analisa um, você analisa todos. Entenderam a ideia? Sim. Um é igual. Analisou um, é igual para todos eles. Se fosse diferente, ia sair tudo distorcido o sinal. É bonito, né? A física é uma coisa maravilhosa. Hã? É muito legal, mas é difícil também, né? Então, A compreensão em si das questões que são colocadas, principalmente agora, está entrando nessa situação aí de ângulos, né? Nós vamos começar a mexer com ângulos, né? Seno, cosseno. Isso aí é difícil pra vou caramba. contar uma coisa para você. A gente já está deixando, já estamos saindo disso. Vamos estar indo. O planejamento é amanhã entrar já no assunto de semicondutores. Semicondutores? Nossa. Que é o assunto relacionado a diodo, transistor, A LED. gente vai visualizar essa particularidade de ângulos novamente, não vai? Vai quando você for ver filtros. Certo. É porque, assim, como o senhor comentou que essa questão aí dos motores, dos reatores, isso gera uma tensão suja e que é o banco de capacitor que vai fazer o
trabalho de Filtrar. filtrar isso daí, né? Então, por esse motivo, eu estou perguntando para o senhor, lá na frente a gente vai ver essa questão. Né? Não vai ser um foco do curso de eletrotécnica, igual um curso de não vai ser. Porque o curso de eletrotécnica, ele vê com aprofundamento nesse caso que você está citando como exemplo, né? O filtro, ele tem várias aplicações. Então, por exemplo, pode ser no banco de capacitor para essa aplicação, por exemplo, que você vai pagar menos ou mais energia para a concessionária? Pode. Mas uma tomada elétrica, por exemplo, ela pode estar sofrendo influências das ondas de radiofrequência, dos sinais que estão circulando nessa sala agora. Tem sinal de radiofrequência nessa sala? Sim. De quê? As máquinas. Não. Celular. O que mais? Rádio, exatamente. O que mais? O computador não gera também esse radiofrequência? Oi? O computador não gera radiofrequência? Não, ele sofre com radiofrequência, porque a fonte que está lá dele, a fonte dele é uma fonte que tem bastante filtro. Entendi. Já é totalmente. Ele vai sofrer, porque todo filtro que está lá vai reter a sujeira que vem da rede elétrica. Porque a rede elétrica não é só esse trecho que a gente está aqui. A rede elétrica vem da rua. Então todos os cabos espalhados até chegar a essa sala são pequenas antenas. Essas pequenas antenas trazem ruídos. A gente chama de harmônicos. Na indústria tem muito isso, né? Nossa senhora, por quê? Porque tem muito motor lá girando. E aí você tem que pegar o quê? Você tem que ver, né? Calcular o filtro para você poder entregar para o computador, por exemplo, da máquina da indústria. Lá tem um computador, não tem? Por exemplo, uma máquina não tem um computador controlando, por exemplo? Para você não deixar a rede elétrica influir no funcionamento do computador, você coloca os filtros de linha, que o pessoal chama de filtro de linha, que na verdade, às vezes é só uma régua. Filtro de linha é muito além disso. Mais específico, né? Sim. Tem até conexão, a gente joga há 11 anos. Sim. Pra telefonia, na internet, tudo, né? Sim, é algo bem além disso. Então, um exemplo. Hoje é menos que acontece, porque hoje as rádios são digitais, mas as rádios analógicas influenciavam muito nos interfones dos prédios. Vocês imaginam um prédio de 120 metros, 120 andares, não, 120 metros. Imagina um prédio com 30 andares. Tem um cabo grosso que sai do térreo e vai distribuindo interfone para cada apartamento. Você já imaginou aquele cabo? Não é a mesma coisa que uma antena? Sim. De, sei lá, quantos metros de altura? Você tirava o interfone do gancho, você escutava a rádio mais perto, por exemplo. Isso aí era um caos. Ou linha telefônica também. O que você fazia? Usava um capacitorzinho. Pegava um capacitorzinho, colocava lá junto com o indutor, fazia uma traquitana, e aí você cortava esse ruidinho chato. Só passava o sinal de voz. O sinal de áudio era cortado. Por quê? Por conta das características dos capacitores e indutores associados. Pegando, tá? E brincando com esses ângulos aí. Eliminando o sinal de ruído. Projeto. É projeto, na verdade. Você pode criar um filtro que em vez de cortar o sinal, ele deixa passar ainda mais livremente o sinal. Se você errar no cálculo. Se errar no cálculo, né? Sim, exatamente. Exatamente. O que acontece quando você pega e faz o cálculo errado de um disjuntor de chuveiro? Ou ele desliga toda hora, ou pega fogo. Por exemplo. Por quê? Se pegou fogo, é porque fechou um curto e o disjuntor não desarmou? Por que não desarmou? Um erro.
É muito grande, né? Beleza? Tudo bem? Seguindo aqui. Isso a gente já viu. Voltando. Então, turma, esse exercício ilustra isso, exatamente isso. Então, quando você olhar para esse exercício, o que você tem que visualizar? O que você tem que pensar? Ah, é um sinal atrasado? Ele sempre vai estar atrasado em relação a alguém. É um sinal adiantado? Ele sempre vai estar em relação a alguém. Sempre vai ter uma referência que você tem que saber. Então, por exemplo, no exercício, ele vai falar que a referência é esse. Então, se a referência é esse, eu vou tomar como, então, análise esse outro. A referência é isso aqui, então o outro vai ser então analisado em referência a esse. Então sempre vai ser pontos de comparação. Sempre pontos de comparação, beleza? E nunca se esqueçam, lembra da referência do sinal da escola? Chegou antes, adiantado. Chegou depois, sempre em relação à referência. Então sempre o sinal vai ser analisado em referência a um ponto, que pode ser um outro sinal. Ah, tá. Vamos seguir? Considerando o gráfico da V1, vamos ver quem é a V1? Eu não lembro mais. Ó, a V1 é isso aqui, tá? É o π sobre 2. Então, é o 90 graus. 90 graus é quem? O vermelho? Então, ele quer que a gente considere o gráfico da tensão V1. Tá? Então, beleza? Tudo bem? Ah, tem pergunta, por isso. Qual é a tensão de pico de V1? Vamos ver? Qual é a tensão de pico de V1? 10 volts. Então, beleza? Então, se fosse V2, qual que era a tensão? 5 volts, exatamente, é isso aí. Perfeito, beleza? Então, ele aproveitou aqui, o autor aproveitou o esboço, né? Tá? E aí ele puxou essas perguntas, tá bom? Ei, legal, acertamos uma. Pontinho, beleza? Tem mais pergunta. Qual é a tensão de pico, a pico? 15 volts. 15? Não, 20 volts. 10 volts. O vermelho de 10 também. Sim, lembra, ó, a gente está considerando ó, a vermelha. É o vermelho. Beleza? Ó, então, ó, considerando a vermelha. É isso aí, tá? Perguntinhas. O período. Ixi. E agora? Essa eu quero ver, hein? Vamos lá, dá uma olhada, vamos voltar lá. E agora, será que é difícil descobrir o período? Período é o tempo de uma volta, né? 0,2, né? Hã? 0,020. Ninguém não sei o que, 88, se eu não me engano. Tem duas formas de você calcular isso, tá? Ou você pode usar, vamos ver a primeira? Vamos. A primeira está aqui, ó. Quem é esse cara? Velocidade angular. A velocidade angular, ela é 2πf. Vamos ver? Vamos subir? Vamos subir aqui na apostila? Exatamente, ó. 2πf ou 2π dividido pelo período. Qual que foi a pergunta? Qual é o período? Sobe o período para cima, desce quem? A velocidade, que é 314, alguma coisa.
Isso é um jeito de você calcular, perfeito, faca na caveira vai dar certo. Beleza? Ou a parte mais fácil, que já está no gráfico, aqui. Vamos ver? Então, ou você calcula, pega o período, não é 314, alguma coisa ali, divide, não é isso? Perfeito? Então tá. Ou, vamos ver no gráfico? Vamos descer? Pronto. Vou dar um zoom no gráfico, tá? Para facilitar. Será que foi a resposta? Qual que foi a resposta? 0,020. Eu acho que você falou a resposta. Você calculou? Não, lê o gráfico. Ei, menino, você já tinha pego lá já? Não. Vamos ver. Só olhei ali, ó. Ó. A resposta está certa. Então, vamos ver se foi isso que você viu. O sinal pode começar aqui. Vamos pegar a partida dele, certo? Qual é o valor? 0,05. Certo? Ou não? Certo. Ele termina onde? 0,25. Então é 20. 0,025 menos 5. 0,005, ou seja, 0,20. É isso aí. Muito bem. Certo? 20 milissegundos. Perfeito. Então, olhei para o gráfico, vi o ponto final, vi o ponto inicial, subtraí, encontrei o valor. Ou a gente pode usar, então, portanto, velocidade angular, que é igual a 2π dividido pelo período. Perfeito? Então vamos fazer uma coisa, ó. Calculadora. Beleza, calculadora na mão. E ó, 314,16, certo? Beleza. Então, ó, eu vou pegar 2, vai dar eu estou arredondando aqui, tá? Então não vai bater certinho que está arredondando, ó. 2 vezes π. Quanto que é o π? 14. Beleza. Isso deu quanto? 6,30. Dividido por 314,16, certo? Ó. Aqui, ó, 314,16, ó, tá vendo? Beleza? Tá aí, 0,02, bota mais um zero aí para complementar. Tá certinho. Conferiu. Então, acertou o nosso colega. É isso aí. Beleza? Bom, então essa questão é do P. O que vocês acham? Se ele perguntou tensão de pico, pico a pico, período, o que vocês acham que vai vir agora? O que vocês acham que ele vai perguntar? Ah, você olhou aí. Frequência. É isso mesmo. Se você tem frequência, né? Se você tem não, vamos descer mais aqui que eu estou no exercício. É isso aqui. Se você tem frequência, né? Se você tem, o período, né? Você acha a frequência, concorda? Sim. Aí, ó como ele achou a frequência. Olha que bacana. Ó, ômega, que é a velocidade angular, é igual a 2πf, certo? Muito bem. Então eu substituí 314 dividido por 16, tudo bem? Que é igual a 2πf. Isolei o f.
314,16. Você já parou para perceber que parece que todos os cálculos a gente faz aqui nem cachorro correndo atrás do rabo? Sempre está rodando na mesma coisa? Quando não é um, é outro? E aí o que nós temos? 50 Hz. Agora, pega a calculadora e pega 1 divide por 50 Hz. Não vai dar 0,020 segundos, que é o período? Cachorro correndo atrás do rabo. A uma coisa acha a outra, achou a outra, acha a outra, e vai, assim vai. Beleza? E agora, gente? Essa questão agora aqui de baixo, aqui é crueldade, hein? Ó, velocidade angular. Qual que é? Eu estou vendo carinhas pensantes, hein? 314. Tá aí, ó. Já tinha sido dado já. Desde lá de cima, a gente veio carregando essa informação. É retórica essa. Beleza? A frequência deu quanto? 3,18? A frequência deu 50 Hz. A frequência. Então, mas o que você fez aí, né? Mas a frequência é 50 Hz, né? Não, porque o período é 0,020, certo? Dividido por 2 vezes π. A frequência é 314,16 dividido por 2,3,1416. Não, a fórmula da frequência não é o W dividido pelo 2π. Como é que é? W dividido por 2 vezes π. Essa é a fórmula, não é? Ó, dá uma olhada aqui, ó. W é velocidade angular, que é ômega, né? Isso. É igual a 2πf. O que é o 2π? 2 vezes 3,1416. E o que é o f? Que é? Então, a fórmula muda aí. A fórmula da frequência fica W dividido pelo 2. é ômega Ômega dividido por 2 vezes. e deu 50. E quando? A frequência 50 Hz. Foi exatamente. Foi o que eu falei para você. A frequência dá 50 Hz. O ômega aqui então é 314, né? Sim. Aqui, ó. Já tinha sido dado aqui, ó. Eu pensei que o ômega seria o período. Isso que eu coloquei no período. Entendeu? Mas tá certo, é isso mesmo. Eu fiz confusão aqui. 50 Hz. Beleza. Então isso daí é uma constante, então, né? Esse ômega. Não, não é uma constante. A constante é o π. O ômega é a velocidade angular. Isso. Então aqui, ó. Olha essa questão F que interessante. Ele está pedindo para a gente calcular. Então veja, até agora qual que é o sinal que a gente está tomando como referência? Foi o sinal? Opa, passou? V1, beleza? O V1 é o vermelho? Então tá. Vamos descer. Opa! Passo. Achou. Então ele quer saber a tensão em um determinado instante de tempo. Porque o gerador ele não está variando angular, mas ele varia também no tempo. Se eu quiser calcular a tensão em um determinado instante de tempo, posso? Posso. Então como é que eu faço isso? Ó, olha a fórmula que bacana. A tensão em função do tempo é igual a Vp seno
de 314,16 vezes o tempo. Menos quem? Π sobre 2. Beleza? Legal. Não é a tensão 1? Qual é o valor da tensão de pico? 10. Substituir. Beleza? Bacana. Então agora eu posso calcular a tensão no instante pedido. Como é que eu faço isso? Faço assim, ó. Vamos para essa linha aqui. 10 seno de ômega T. Só que em função, eu pego e substituo o valor que eu quero. Olha que legal. Qual é o valor que eu quero? 0,014 segundos. Bacana. Ó, vamos voltar aqui no gráfico. Ó, ele quer a tensão exatamente nesse ponto aqui, ó. Subindo aqui, ó. Exatamente a tensão nesse ponto aqui, ó, que ele quer. É isso? É isso aí. Beleza? Então é isso que a gente está calculando. Acho que vai dar alguma coisa em torno de 3. O gráfico já está mostrando aqui pra gente. Beleza? Vamos voltar lá. Ah, que brincadeira. Deu 3 mesmo, né? Olha só que bacana. Porque o gráfico lá em cima está relacionando todas as tensões. E se não tivesse? Aquele gráfico está pronto. Se não tivesse todos aqueles valores, não tinha como prever. Professor, a velocidade angular é o F, ele já está dando, então? Não tem que achar a velocidade angular nesse exercício, o E? Eu não entendi a velocidade. Não está fazendo exercício 6, velocidade angular. Está aqui, 314,16. Ele já está aqui já. Já estou seguindo, já estou aqui nesse cara, aqui embaixo, no próximo exercício. Não, eu estava fazendo um cálculo aqui. Ó, acompanha com a gente, né? Quando você achar ele, eu vou pegar 2 vezes e precisar de frequência. Mas qual exercício que tu está falando? Eu já passei por ele já. Não, mas ele já está aqui, né? Mas se ele não tivesse a fórmula dele que eu estou falando, 2π vezes a frequência. Ó, deixa eu te pedir um favor. Enquanto a gente estiver explicando, fica olhando para mim aqui, prestando atenção. Não fica fuçando folha, porque aí você perde o que a gente está falando. Entendeu? Você tem que estar alinhado aqui com a gente, que aí depois você volta, aí você vai entender melhor. Eu já estou aqui mais à frente ainda. Beleza, professor. Onde eu parei? Embaixo do 3,9. Bom, então vocês viram lá que eu fui lá no gráfico, que ele estava pedindo atenção em 0,14. Neste ponto, esse gráfico ele foi plotado bonitinho num aplicativo, né? E aí, ó, eu tenho exatamente esse ponto aqui de 3 volts. Então tá certinho, bonitinho. Então eu tenho que achar lá no cálculo, lá embaixo, 3, alguma merrequinha de volts, tá? Então eu já saio daqui com essa informação. Mas como você tinha perguntado, se não tivesse nada desses valores aqui, não tinha como prever. Teria que fazer aquele cálculo lá. Sim, exatamente. Então aqui, no caso, é tipo uma prova dos 9. Entendeu? Então esse gráfico que está aqui, ele está só ajudando o nosso desenvolvimento, tá? Então vamos imaginar que não tenha todos esses valores aqui. Então eu não teria como cruzar aqui e achar via gráfico. Então agora, o que eu consigo fazer? Eu venho aqui e eu sei que aqui embaixo eu tenho que encontrar alguma coisa em torno de 3, porque eu estou confiando
na plotagem do gráfico, né? Muito bem, então eu vim aqui, peguei o tempo desejado e substituí na variável aqui. Quando eu substituir aqui na variável, o que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer na próxima linha é multiplicar este valor por este valor. Certo. E aí o que vai acontecer aqui, ó? 4,39. Tá? Muito bem. Qual é o próximo passo? Eu tenho que subtrair π sobre 2, né? Mas π é a constante. Então, na verdade, eu tenho que substituir essa constante pelo valor dela. Qual que é o valor do π? 3,1416. Aí, ó, está substituído. Então eu estou fazendo, ó, linha por linha. 3,1416 dividido por 2 deu quanto? 1,57. Esse valor eu vou ter que subtrair dos 4,39. E aí eu chego aqui, ó, em 2,8274. Certo? Radianos ou é graus? É radianos ou é graus? É grau, né, professor? Será que é graus? É radiado. Ó, 3,1416 radianos. Então, se eu pegar a minha calculadora e deixar ela em graus e for fazer essa conta, vai dar erro. Então a minha calculadora ela tem que estar o quê? Em radianos. Ela tem que estar em radianos para eu poder acertar essa conta. Por quê? Se eu não fizer a mudança, deixando em graus, a calculadora ela vai entender que 2,8274 é graus. E aí deu erro completo. Então eu pego a calculadora e aí eu preciso conferir. Dá uma olhada aqui, ó. Tá em graus. Não é isso? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, preferência. Ó. Beleza? Só que aqui é uma calculadora do meu computador. Calculadora de bolso pode ser um outro caminho. Beleza? Aí sim. Agora ela está em radianos. O que eu vou fazer agora? Digitar 2,8274. Posso arredondar para 2,8? Pode. Será que vai dar precisão? Não. Não concorda? Por que eu estou colocando 4 casas aqui? Não dá precisão. Exatamente. Então, procura deixar o máximo de casas decimais. Então, 2. Aliás, essa calculadora é assim, ó. Seno. Então, eu aperto a tecla seno, né? 2,8274. E aí faço o quê? Aperto a tecla de igual. Tá aí, ó. 0,309048, ó. Tá aqui, ó. Mantém. Já traz, né? E aí eu multiplico finalmente pelo valor 3,09 volts. Ou seja, lá no gráfico, o gráfico ele está plotado de uma forma que ele não está com precisões inseridas.
mais 3,09 é praticamente 3, né? Perfeito? Então, no instante 0,014 segundos ou 14 milissegundos, o valor é 3,09. E para ser 3 exatamente, aqui teria que ter mais casas decimais aqui para garantir o encontro do 3. Mais perfeição no resultado. Então perceberam que casas decimais influenciam no resultado? É arredonda. Bom, quando você vai comprar combustível hoje, eles estão colocando quantas casas decimais? Você vai lá e compra 5,999. Existe dinheiro para o terceiro dígito? É estranho isso, não é? Não é estranho isso? Porque 5,999 não é praticamente 6? Então você está pagando R$6 o litro da gasolina. Agora, pensa comigo, se fosse 5,9, beleza? 9 poderia ser 5,99. 1 centavo a menos. Perceberam? Estranho isso, né? Não é estranho esse tipo de cobrança? Porque as casas decimais fazem uma influência completa. Beleza? Deixa eu encerrar aqui. Pessoal, nossa aula então de hoje é isso. A gente segue na próxima, terminando falando de valor eficaz, tá? Deixo a todos uma boa noite. Agradeço a presença de todos, tá? E nos vemos na próxima semana, beleza? Fiquem com Deus. Na próxima semana não, nos vemos amanhã, me desculpem, tá? Um abraço. Valeu, professor, boa noite. Até amanhã. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.